Salve, salve, alunos e alunas do nono ano, como vocês estão? Professor André Eduardo, e vamos dar continuidade ao assunto da aula passada, sobre ligações químicas. Na aula passada nós vimos o que são as ligações químicas, o porquê da importância delas, e conversamos também sobre ligações covalentes. Hoje vamos dar atenção a ligações iônicas e ligações metálicas, beleza? Bom, objetivos da aula. Eu quero que vocês saiam dessa aula e depois de resolver os exercícios, eu quero que vocês saibam identificar e representar uma ligação iônica. Além disso, representar compostos iônicos, a fórmula do composto iônico a partir dos íons. Isso é um exercício que muitos exercícios cobram esse conhecimento, pessoal. Isso para a vida vai ser muito importante e também para futuras provas que vocês vão vir a realizar no futuro, beleza? Além disso, eu quero que vocês entendam as propriedades dos compostos iônicos. Eles possuem propriedades particulares que devem sim ser compreendidos para você entender o porquê que funciona daquele jeito, porque o composto iônico possui tal propriedade e o composto molecular não, por exemplo. Além disso, eu quero que vocês saibam identificar e entender as propriedades dos elementos que fazem ligações metálicas. A ligação metálica é um pouco peculiar, assim, ela difere um pouquinho da ligação iônica e covalente em algumas regras. Além disso, os metais possuem propriedades específicas que também vocês devem ter esse conhecimento para o futuro, certo? Bom, começando então nossa aula efetivamente, ligação iônica. Vamos retomar a aula anterior. Ligação covalente. O que era ligação covalente? Lembra lá, puxa lá. Vamos falar repete junto comigo. Ligação covalente, ela é caracterizada pelo compartilhamento de elétrons entre os átomos que estão envolvidos na ligação, pessoal. Na ligação covalente, lembra lá, os átomos que estão na ligação, eles compartilham seus elétrons na camada de valência, formando o quê? Pares eletrônicos. Lembra lá? Pares eletrônicos. Então, numa ligação covalente, o par de elétrons da ligação, ele pertence aos dois átomos ali que estão envolvidos naquela ligação, certo? Na ligação iônica, pessoal, isso aqui não muda. Olha aqui, ó. A ligação iônica também é conhecida, deixa eu até pegar uma marca-texto aqui, ó, vamos fazer junto aqui, ó, trabalhar junto. Ligação iônica também é conhecida como ligação eletrovalente. E o que acontece? O que caracteriza ela, professor? Aqui, ó, ela é caracterizada, pessoal, pela transferência de elétrons da camada de valência de um átomo menos eletronegativo para o outro átomo mais eletronegativo. Ligação iônica, pessoal, vai ocorrer transferência de elétrons. É muito importante vocês entenderem isso. Ligação iônica ocorre a transferência de elétrons de um átomo menos eletronegativo para um átomo mais eletronegativo. Um átomo menos eletronegativo, o que é? Um átomo que ele quer doar os elétrons dele, ele quer ceder. E o átomo mais eletronegativo, ele tem afinidade, ele gosta mais de elétrons. Gosta não, mas ele tem uma maior afinidade por elétrons. Vamos explicar isso aqui daqui a pouco rapidinho. Então, ligação iônica, íons. É isso, pessoal. A ligação iônica ocorre, ela acarreta a formação de íons. E isso aqui que é fundamental entender. Então, formação de íons. Pessoal, vamos lembrar da regra do octeto? Teórica, lembra lá? O que ela diz? Ela diz que o átomo ele busca a estabilidade de um gás nobre, com 8 elétrons na valência, ou 2 se for questão na camada K, beleza? Vamos pegar aqui, ó, esse átomo aqui, ó. Esse átomo aqui, ó, ele possui 1 elétron nessa camada de valência. É mais fácil ele doar esse 1 elétron e ficar com 2 na camada K, que vai alcançar a estabilidade, ou ele buscar mais 7 elétrons? É mais fácil ele doar, né? Certo? E olha esse átomo aqui, ó. Esse átomo aqui ele possui 2 na K, beleza. Na valência ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele possui 7 elétrons na camada de valência, pessoal. Ó. Então, para alcançar a regra do octeto, é mais fácil ele ceder esses 7 elétrons e ficar com 2 na camada K, ou receber 1 elétron e completar 8? Receber, concordo? Então, pessoal, é isso que a gente fala. Quando um átomo é menos eletronegativo, um átomo pouco eletronegativo, é mais fácil ele fornecer esses elétrons, entendeu? Fornecer o elétron à camada de valência para alcançar uma estabilidade. Enquanto o átomo é mais eletronegativo, ele já tem um número grande de elétrons, na camada de valência. Então, mais fácil ele receber um elétron, ou aquela quantidade de elétrons que falta para completar
a regra dos 8 elétrons, beleza? Muito importante, na ligação iônica, pessoal, aqui ó, ligação iônica normalmente ela é formada por um metal com um ametal. O metal normalmente a gente vai ver que ele vai ceder os elétrons, ele tem uma tendência a virar um cátion, e o ametal normalmente ele tem uma tendência de virar um ânion, pessoal, ou seja, receber esses elétrons, certo? Então aqui ó, ligação iônica, como eu comentei com vocês, ela forma íons. Mas como que é feita realmente a ligação, pessoal? O que é feito? Da onde que vem essa ligação? Aqui, ó, vamos pegar o exemplo do sódio com cloreto. Formou íon de sódio com íon cloreto, certo? Cátion, positivo, cloreto, ânion, negativo, beleza? Então, a ligação iônica por si só, ela é resultante aqui, ó, de uma atração eletrostática, pessoal. Ou seja, positivo com negativo se atraem, certo? Então aqui, ó, o cátion e o ânion, eles se atraem eletrostaticamente, obtendo a ligação iônica. Vamos destrinchar isso um pouco mais, vamos ver isso de forma bem detalhada, beleza? Olha aqui, ó, pá, canetinha, ó, cloro, número atômico, 17, estado fundamental, estado fundamental. Qual que é a distribuição eletrônica dele? Vamos fazer lá, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ó lá, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 5, 17. 17 elétrons, que é compatível com 17 elétrons aqui, ó, do cloro no estado fundamental. Então aqui, ó, a distribuição eletrônica. Na camada K ele tem 2 elétrons, na camada M ele tem 8 elétrons, na camada L ele está com 7 elétrons, ou seja, ele tem 7 elétrons na camada 3. Falta quantos elétrons para ele completar a regra do octeto? 1. Falta 1 elétron. Vamos aqui, ó, uma representação. Tem o cloro, as 3 camadas. Na camada 3 dele, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Certo? Vamos pegar o sódio agora. Qual que é o número atômico do sódio? É 11. 11. Vamos fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11. 11, 11, pô, bateu. Vamos fazer o desenho aqui, ó. Sódio, ele vê que você tem 2 elétrons na camada K, beleza? 8 elétrons na camada 2, ou camada M, beleza? E na camada 3, ele tem um único elétron. Um único elétron, certo? Então, na camada L, ele possui um único elétron. Olha aqui na representação, ó. Ele tem aqui, ó, os 2 elétrons da camada 1, camada 2, camada 3. Ele tem um único elétron na camada 3, enquanto que o cloro aqui, ó, nesse caso, na camada 3 dele, aqui, ó, camada 1, 2, 3, o cloro ó, tem 7 elétrons, pessoal. Então, aqui o que a gente conversou. É mais fácil o cloro ceder 7 elétrons ou ele receber um? Receber um, beleza? O sódio, mais fácil ele conseguir ganhar 7 elétrons ou doar um? Doar um. Então, é isso que acontece. Olha o que acontece aqui, ó. Olha a formação da ligação iônica. Acompanha, olha aqui, ó. O sódio, ele vem aqui, ó. Turma, quer pegar aqui, ó, pontador laser. O sódio vem aqui, ó, e ó, fornece o elétron pro cloro, pessoal. Olha aqui, ó. O elétron aqui, ó, saiu da camada de valência do sódio e foi para o cloro, formando o quê? Um cátion de sódio, um íon positivo de sódio, cátion, olha aqui, ó, com 8 elétrons na valência, completou, estabilidade de um gás nobre também alcançou, bonitinho. E o cloro recebeu aqui, ó, então ele ficou com 8 elétrons na valência, certo? E com uma carga a mais, se tornando um íon ali de cloreto, beleza? Então, ó, você tem o sódio metálico, o cloro vai ser, no caso aqui, não está balanceada essa equação, pessoal, mas o cloro vai ser um cloro gasoso, Cl2, a gente vai ver se fosse o caso. Ocorre a formação dos íons, formou um íon, né? O íon do cloreto, o íon do cátion de sódio, e o ânion de cloreto, e ocorreu a atração eletrostática, formando aqui, ó, NaCl, que é o sal de cozinha. É o sal de cozinha que você usa aí na sua casa para temperar comida, temperar salada ou pôr na batata frita, beleza? Então, a formação iônica é feita desse jeito. Nesse caso aqui, muito simples, porque tem um elétron e o cloro precisa de um elétron. Então, ó, 1 para 1, certo? Agora, se for ver
algo um pouquinho mais complexo. Beleza? Vamos pegar o alumínio aqui, ó. O alumínio, pessoal, o alumínio, se você fazer a distribuição eletrônica dele, você vai ver que ele vai ter 3 elétrons na camada de valência. 3. Certo? É, fazer bonitinho. Oh, uma canetinha aqui, ó. 3 elétrons na valência. O alumínio é mais fácil ele conseguir 5 elétrons ou distribuir esses 3 elétrons aqui? É mais fácil ele distribuir. O flúor, por exemplo, porque o flúor que é um átomo, é um elemento muito eletronegativo. Ele é muito eletronegativo. Além de a quantidade de elétrons que ele tem na valência, ele tem umas outras propriedades que vocês vão ver no futuro que o tornam o átomo mais eletronegativo, o elemento mais eletronegativo. Beleza? Então, para o alumínio, vamos pensar fornecer esses elétrons, que ele tem 3, e para o flúor ele precisa só de 1 elétron. Opa! Mas como que faz então? Então é mais o alumínio, ele vai fornecer 1 elétron, olha aqui, ó, para cada flúor, ó. 1 elétron do alumínio foi para esse flúor, outro foi para esse flúor, outro para esse flúor. O alumínio, então, ele perdeu 3 elétrons. Ele ficou perdeu 3 elétrons, perdeu 3 cargas negativas, ou seja, se tornou um cátion mais 3. Ou cátion trivalente. Beleza? Toda vez que você vê cátion trivalente, você sabe que vai ser um íon positivo de carga mais 3. Se for um cátion bivalente, mais 2. Mas no caso aqui, ó, um cátion trivalente, ou seja, 3 mais. E cada flúor virou um ânion de fluoreto, ó, com uma carga menos 1, pessoal. De tal forma, então, ocorreu a atração eletrostática, lá, ó, mais 3 com 3 menos 1. 3 menos 1 é menos 1, menos 2, menos 3. Ocorre a atração. Olha aqui ó, a formação do composto. Aqui ó, a atração eletrostática. Formação do composto aqui, ó. Do composto da ligação iônica. Formação do composto iônico através da ligação iônica. Dessa atração eletrostática de um cátion que tem uma carga mais 3, com 3 flúor que possui uma carga menos 1. Então, mais 3, certo? Mais 3 é igual para zerar, é para dar zero. Quer ver? Opa, deixa eu apagar aqui. Borracha. Caneta. Mais 3 para dar zero. Você tem mais 3 vezes menos 1. Certo? Você vai ver aqui, ó. Mais 3 com mais menos 3. Mais com menos é menos. Logo, 3, mais 3 com menos 3 é igual a zero, pessoal. Beleza? Você vai ver isso. Você vê que isso aqui zera, no caso. Apagando aqui. Beleza? Então, muito importante vocês entenderem isso, pessoal. Que a ligação iônica ela é formada a partir dessa atração eletrostática das cargas. Então, se você tem uma carga mais 1 com uma carga menos 1, vai ser uma única ligação ali, uma única atração eletrostática. Mas se você formar um cátion que possui uma carga mais 2, você vai ter que possuir ou um ânion que possua uma carga menos 2, ou 2 ânions com uma carga menos 1. E por aí vai. Existe um macete que vai ser muito interessante para você entender, obter essa fórmula de composto iônico a partir de íons. Isso aqui é muito importante, eu quero que vocês entendam muito bem. Certo? Aonde aqui, ó, o X é o cátion, o Y é o ânion. A carga do cátion vai ser a quantidade do ânion. Certo? Enquanto que a carga do ânion vai ser a quantidade do cátion naquela composto iônico. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que você tem um elemento lá, um elemento X, não importa, que ele possui uma carga ali, ó, mais 2. É um cátion bivalente, certo? Beleza? É um cátion bivalente. Enquanto isso, você tem o Y, o ânion Y, você vai ver que ele possui uma carga de menos 1. O exercício fala isso. Ou ele é um halogênio. Ele não fala. Um halogênio ele vai ver que ele possui carga menos 1. Então, você sabe que o cátion possui carga mais 2, o Y possui uma carga de menos 1. Pelo macetinho aqui, ó, quantos Y você vai precisar para neutralizar o X? É a quantidade aqui da carga, aqui, ó.
O 2 aqui de cima, pega trocar tudo canetinha com azul. 2, 2. O y menos 1 vira o coeficiente do cátion. Logo, a fórmula molecular de íon é x1 y. Oh, caramba, ficou feio isso aqui. Y 2. Ou aqui, como é 1, não precisa ficar demonstrado, x, y, 2. Certo? O coeficiente de a carga de 1 do cátion vai ser o coeficiente do ânion, a carga do ânion vai ser o coeficiente do cátion. Muito importante isso. Beleza? Além disso, para você, toda vez que você for falar de fórmula de composto iônico, é sempre o mínimo, pessoal. Sempre o mínimo. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, de... Vai apagar tudo aqui, ó. Borracha, apagar tudo. Opa! Vamos pegar um exemplo aqui, ó, de cálcio. Cálcio, que é um cátion 2+, certo? E enxofre. Enxofre, a gente vai ver que ele forma um ânion 2-, ou -2. Pela regra, né, pessoal? Opa, aqui, ó. Pela regra, a carga de um é o coeficiente do outro. Então, ficaria, teoricamente, cálcio 2, enxofre 2. Correto? Pela lógica. Deixa eu até fazer bonitinho aquilo ali. Pela lógica. Cálcio 2, enxofre 2. Mas aí tem uma regrinha. É sempre o mínimo, pessoal. 2 de 2, você consegue reduzir isso para ficar só cálcio, enxofre. Certo? Cálcio 1, enxofre 1. Por quê? Porque é o mínimo, pessoal. 2 é como se estivesse dobrando. Você não precisa de ter 2 cálcios e 2 enxofres para neutralizar. Não. Um cálcio você carga mais 2. Um enxofre você carga menos 2. Mais 2 com menos 2, 0 já. Então, essa regrinha aqui para obter a fórmula de composto iônico, sempre lembre-se que é o mínimo. Você tem que deixar o coeficiente mínimo. Certo? No caso, se aparecer lá, tipo, 2, 2, você sabe que então vai ser 1, 1. Se tiver uma... normalmente esse exemplo assim que pode confundir um pouco a cabeça. Não vai ter números maiores, assim, digamos. Mas sempre fixe dessa maneira, certo? A carga do cátion vai ser o coeficiente do Y, a carga do coeficiente do ânion, a carga do ânion vai ser o coeficiente do cátion, do composto iônico, e sempre o mínimo. Nesse caso aqui de cálcio mais 2 e enxofre menos 2, ficaria cálcio e enxofre apenas, porque seria o mínimo. Certo? Aqui, ó, para a gente debater esse ponto. Carga dos íons e a tabela periódica. Pessoal, vamos lembrar lá. Aqui, ó, família 1A. Família dos metais alcalinos. Metais alcalinos, pessoal. Porque eles sempre vão ser metais que vão ter uma carga de mais 1. Sempre. Por quê? Porque eles possuem um único elétron acabado de valência. Lembra lá nossa aula de tabela periódica? Átomos aqui, ó. Metais alcalinos sempre vão formar cátions com uma carga positiva. Metais da família alcalinos terrosos, família 2A, sempre vão formar cátions de bivalentes. Cátions bivalentes, ou seja, cátions 2+. Sempre, pessoal. Por quê? Porque eles possuem 2 elétrons na sua camada de valência. Aqui, ó, esses metais de transição aqui, ó, vocês podem ver que eles formam mais do que um íon. No caso do ferro aqui, ó, forma o ferro 2+ ou ferro 3+. Isso aqui, pessoal, o mecanismo, para vocês entenderem essa variação, é um assunto posterior que vocês também vão estudar, mas é um conteúdo um pouco mais aprofundado, que vai envolver uma questão de outros subníveis de energia, mas esse é assunto para o futuro, certo? Os metais de transição, então, eles vão ter essa capacidade de formar um tipo de íon ou outro tipo de íon, certo? Aqui no caso do alumínio, sempre 3+. E os ametais, pessoal, lembra lá? Família aqui, ó, do nitrogênio, eles vão se formar sempre ânions 3-, nitrogênio e fósforo. Por quê? Porque a família do nitrogênio possui 5 elétrons na camada de valência. Então, para eles, ó, é mais fácil receber 3 elétrons. Oxigênio e enxofre, ou seja, calcogênios,
sempre 2 menos. Halogênios, pessoal, sempre 1 menos. Sempre menos 1. Um elétron só para completar a valência. Vamos formar sempre ânions com uma carga negativa, calcogênios, ânions com 2 cargas negativas, uma carga negativa bivalente ali, e na família do nitrogênio, ânions com uma carga negativa de menos 3. Beleza? Visto esse conhecimento, eu quero que vocês resolvam esse exercício aqui, ó. Pausa o vídeo, tenta resolver esse exercício. Beleza? Eu vou te dar 3 segundos de pausar o vídeo, e quando eu começar a escrever aqui, é porque eu vou começar a resolver ele. Então, beleza? Pausou o vídeo em 3, 2, 1. Voltando então, pessoal. Se você está aqui é porque você já resolveu o exercício. Vamos então resolver ele com vocês agora para ver se vocês entenderam aquela questão. Olha lá. Exercício da Max São Paulo. A fórmula do composto formado quando átomos do elemento genérico M, que formam cátions trivalentes. Opa, até pegar aqui a caneta de marca-texto. Ó. Elemento genérico M forma cátions trivalentes, ligam-se com átomos do elemento Y, pertencentes à família dos calcogênios. Então, qual que é a fórmula do composto formado? Ele está perguntando. Opa, fórmula do composto formado, você sabe que é cátion com calcogênio, que é, então, se é cátion é o metal, calcogênio é metal, você sabe que é ligação iônica. Beleza? Então, qual que é a fórmula do composto formado? Vamos resolver por partes. Beleza? Vou pegar a caneta aqui, ó. Pegar vermelha mesmo. Então, ó, elemento genérico M. Elemento M, pessoal. Qual que é a carga desse elemento M? Ele é um cátion, positivo, trivalente, ou seja, 3. Cátion, 3, mais. Beleza? Liga-se a átomos Y, do elemento Y, pertencente à família dos calcogênios. Y. Calcogênio. Calcogênio é a família do oxigênio. Lembra lá? Calcogênio, então, ele vai possuir quantos elétrons na de valência? 6 elétrons. Então, eles vão precisar de 2 elétrons para fechar o octeto. A carga de calcogênios, normalmente, sempre vai ser, pessoal, menos 2. Beleza? Então, ó, o cátion mais 3, o ânion menos 2. Beleza? Pela regra que nós estávamos conversando, a carga do cátion é o coeficiente do ânion, a carga do ânion é o coeficiente do cátion. Logo, qual que é a fórmula do composto iônico formado? M2Y3. É o mínimo dessa fórmula? É a fórmula mínima? É. Você não consegue deixar números inteiros menor que isso. Então, M2Y3, M2Y3, aqui ó, alternativa B de bola. Beleza? Tranquilíssimo exercício, né? Viu? Uma forma de você aplicar esse conhecimento aí, certo? Então, para encerrar um pouco nessa parte de composto iônico, vamos conversar então sobre as propriedades dos compostos iônicos. Vamos formar sempre, pessoal, aqui ó, sólidos e cristalinos, sempre são sólidos e cristalinos, duros e quebradiços, possuem um alto ponto de fusão. Sólido, ele não vai conduzir corrente elétrica. E eu vou explicar isso por quê. Por quê, pessoal? Porque com a atração eletrostática muito alta entre o cátion e o ânion, você vai ver que ele forma uma espécie de cristais, quadradinhos ali. E como esses cristais estão muito próximos, eles não têm eles possuem uma estrutura tão rígida que não permite que o composto ele conduza corrente elétrica. Por isso que compostos iônicos só vão conduzir corrente elétrica no estado líquido ou em solução aquosa. Líquido, o metal, um composto iônico líquido, é realmente você em estado líquido. Você colocou temperatura lá, passou o ponto de fusão, você transformou ele de estado sólido para líquido. Então, ou em solução aquosa, eles também vão transmitir corrente elétrica. Eu já vou explicar por quê. E também a solubilidade em água é variável. Temos alguns sais que não são tão solúveis assim, certo? Dando uma foco aqui, ó, na dissolução iônica e a corrente elétrica. Vamos lembrar o termo de corrente elétrica. Corrente elétrica é o fluxo ordenado das cargas elétricas em movimento. Olha aqui, ó, nessa primeira imagem aqui, ó. Nós temos aqui, ó, um cristal de cloreto de sódio, por exemplo. O sódio é o roxinho,
O cloreto é o verde. Porque, como você sabe, professor? Porque o cloro é um íon maior. O cloro ele possui uma maior estrutura, certo? Continuando. Aqui ele está em solução aquosa. A água, pessoal, você lembra lá que a água é formada por H2O? A água possui polaridade. Ela possui polaridade. Um lado da água é um pouco mais positivo e o outro lado é um pouco mais negativo. O lado do oxigênio é um pouco mais negativo, o lado do hidrogênio ali, dos hidrogênios é um pouco mais positivo. Pessoal, olha aqui, ó, nós temos o cristal de cloreto de sódio aqui inteiro. Você colocou ele em água, o que acontece? As moléculas de água começam a dissociar, ou seja, começam a recrutar cada um desses átomos que estavam ali, ó. O cloreto, o íon cloreto, pessoal, ele é retirado da estrutura e, ó, todos os hidrogênios, toda a parte positiva da molécula de água engloba aquele íon cloreto. Por quê? Porque o cloreto é negativo, é um ânion, lembra lá? As partes positivas da água, então, englobam o cloreto. Enquanto que o sódio, pessoal, que é uma carga positiva, um cátion, lembra lá? O sódio está em formato de cátion. A parte negativa da molécula de água solvata ele. Essa é a palavra que eu quero que vocês guardem, pessoal. Solvatação. Dissociação iônica é o fato de você separar a ligação iônica por intermédio ali da água, no caso ali, do solvente, certo? Normalmente é água. A solvatação, aqui ó, solvatação, é o fato da você meio que aglomera em volta daquele ânion. De tal maneira, pessoal, que olha como que fica em solução aquosa. Então aquela estrutura rígida, ela é rompida. Então, de uma maneira então que agora em solução aquosa você consegue transmitir corrente elétrica, certo? Um experimento, se você tiver um experimento em laboratório, se você faz uma solução de NaCl e coloca ali um pedaço de um fio, 2 pedaços de fio que estão ligados uma corrente elétrica, passando em uma lâmpada, você consegue. Se você fazer essa mesma experimento com açúcar, não funciona. Por quê? Porque açúcar é um composto molecular. Ele não vai realizar essa dissociação e a solvatação vai ser bem menor, certo? Então, sabendo disso, pessoal, esses são os pontos que eu quero que vocês saibam sobre ligação iônica e compostos iônicos. Ligação metálica agora. Ligação metálica é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ela não segue muito bem, ela não segue aquela regra do octeto, pessoal. A ligação metálica ela não segue muito bem aquela regra do octeto. Primeiramente, eles não possuem representação eletrônica de Lewis, aquela que nós vimos lá principalmente na parte de ligação covalente. Ela não tem uma ligação, uma representação eletrônica do Lewis. Segundo, a ligação é representada pelo símbolo do elemento químico. Como assim, professor? Pessoal, por quê? Se você tem lá uma barra de ouro, é uma barra de ouro. O símbolo atômico do ouro é AU. O símbolo do elemento químico do ouro é AU. Como que você representa os átomos daquela barra de ouro? AU. Por quê? Porque é tanto, você não sabe, na ligação metálica você não sabe quantos átomos estão envolvidos naquela estrutura, certo? Então você representa pelo símbolo do elemento químico. Então se você tem uma barra de ouro grandona, é AU. Se tem uma barra de ouro menor, é AU, certo? No caso do... Vamos pegar no caso do agora, outro metal. Vamos pegar no caso do metal do ferro. Ferro, você tem uma barra de ferro, Fe. É uma barra menorzinha, Fe. É um pedacinho de ferro, Fe. Entendeu? Você não tem uma representação por coeficiente, porque você não sabe quantos átomos estão envolvidos naquela estrutura, pessoal. Então você não vai ver F é um ferro 2 ali, é difícil, sabe? Em ligação metálica. Toda vez que você vê o símbolo de um metal sozinho, você sabe que é ligação metálica, certo? Vamos pegar o sódio, Na. O Na, por exemplo, você vê só sódio. Na, você sabe que é sódio metálico. É só sódio que tem naquela ligação, certo? Lítio, Li, só lítio naquela ligação. E por quê, pessoal? Por causa disso daqui, ó. Os átomos, eles não têm... todos os átomos
são iguais na estrutura, e eles estão aqui, ó, eles estão acomodados, pessoal, os núcleos estão acomodados aqui, ó, no mar de elétrons ou nuvem eletrônica. Os elétrons de valência ali, ó, eles ficam deslocados na estrutura, pessoal, olha, eles ficam deslocados na estrutura. O elétron ele fica transitando entre os núcleos positivos. Então, por isso que você não consegue ter uma representação de quantos átomos existem naquele determinado elemento. Certo? Então, existe essa transição de elétrons. Por isso que metais, de maneira geral, são excelentes condutores de corrente elétrica. Por quê? Porque os elétrons estão livres no mar de elétrons ou na nuvem eletrônica. Beleza? Propriedades dos metais, como eu disse, ótimos condutores de corrente elétrica. Além disso, são dúcteis, ou seja, capacidade de fazer fios dele. Por quê? Porque existe essa mobilidade entre eles, entre a estrutura, entendeu? A estrutura dele não é uma estrutura tão rígida. Existe uma mobilidade entre os núcleos e aquele mar de elétrons. Além disso, pessoal, eles são maleáveis, capacidade de fazer folhas, mesma questão. E além disso, eles apresentam cor e brilho característicos. Outro dado muito importante que eu quero que vocês saibam das ligas metálicas, pessoal. São ligas metálicas. O que é? Quando você une um ou mais metais, ou um metal com a metal, para formar uma nova estrutura com características novas. O aço, por si só, é uma liga metálica, de ferro com carbono. O aço inoxidável, ferro, carbono, níquel e cromo. Latão, cobre e zinco. Bronze, cobre e estanho. Ouro, 18 quilates. Ouro 18 quilates não é aquele ouro puro. Por quê? Porque é ouro com prata e cobre. Ligas metálicas, então, elas têm essa característica de fornecer uma propriedade para aquele metal, ou formar um novo material que possibilite ter novas características. Então você seleciona ali quais metais você quer, qual característica de cada metal você quer ter na tua liga, e acaba formando essa liga daí através da união desse metal com metal ou metal com a metal. Beleza? Vamos aplicar o conhecimento aqui então sobre ligações metálicas, certo? Pessoal, mesma coisa, pausa o exercício, resolve ele, 3 segundos, eu já volto para corrigir ele. Bora lá? 3, 2, 1. Voltando então, pessoal, vamos resolver esse exercício aqui, ó. FATEC São Paulo. A condutibilidade elétrica dos metais é explicada admitindo-se ruptura das ligações iônicas. Não. Metais, a condutibilidade elétrica dos metais. Ruptura da ligação iônica? Não, não tem ligação iônica aqui, pessoal. Ruptura da ligação covalente? Muito menos. Não tem ligação covalente. Existência de prótons livres? Não. Existência de elétrons livres? Exatamente, pessoal. Pensou em ligação metálica? O que você tem que lembrar? Elétrons livres. Pensou em ligação metálica? Elétrons livres, mar de elétrons, beleza? Ou nuvem eletrônica, certo? Para casa, responda os exercícios da página 18 e 19 da apostila de ciências do segundo bimestre. Postem lá na produção acadêmica, pessoal. Por favor, é importante vocês fazerem esses exercícios e postarem lá. Eu vou estar corrigindo, vou estar dando retorno para vocês e pontuando os seus acertos e erros para vocês aprenderem. O objetivo aqui é que vocês entendam o conteúdo, certo? Pessoal, tudo de melhor para vocês sempre. Grande abraço aqui do professor André. Saudade de estar com vocês aí nas aulas presenciais, mas infelizmente a circunstância aqui não está permitindo. Certo? Grande abraço, fiquem bem, fiquem salvos e bons estudos. Valeu, até a próxima.